Telespectadores da TVC Bauru, sejam bem-vindos no canal 13 da NET, no www.tvcbauru.com.br e também na nossa live do Facebook aqui da TVC. Segunda-feira, dia de TVC Esporte. Hoje estamos recebendo o Fábio Toledo, jornalista do site Locomotiva Esportiva. Daqui a pouco ele vai contar um pouquinho da história, como é que surgiu Locomotiva Esportiva e que faz um trabalho bem bacana, bem relevante e alternativo do esporte bauruense. Você que gosta de uma boa apuração jornalística, de uma boa leitura, fica a nossa dica aí, o Locomotiva Esportiva. Daqui a pouco o Fábio vai falar. Bom, estou de volta depois de algumas semanas. Uma semana tive que ir para Camboriú fazer o vôlei. Quero agradecer aqui os parceiros, Fernando Moratelli, o Lucas Rocha também participou do programa. Quem participou também foi o senhor Roberto Maldonado. E semana passada, segunda de carnaval, com um desfile de escola de samba em Bauru, pessoal em retiros espirituais. Aí a gente deu uma retirada também segunda-feira passada, mas estamos firmes e fortes ao vivo nesta segunda-feira. E é um prazer, Fábio, pela primeira vez recebê-lo aqui, espero que seja a primeira de muitas. E queria que você falasse um pouquinho nesse nosso começo de bate-papo do Locomotiva Esportiva, que conquistou aí seu espaço também. A gente está, ao longo aqui dos programas, abrindo espaço também para os novos nomes do jornalismo esportivo da cidade, e você é um deles. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, né, Rafael? Já estou Locomotiva aí há 5 anos, vai fazer 5 anos em 2019, um projeto que começou aí no primeiro ano da faculdade, né? Uma coisa que raramente se vê e era experimento. Era uma diversão, né? Era eu mais 6 pessoas, né, formando o início da Locomotiva Esportiva, sempre abordando o esporte bauruense, mas também no início lá também nível nacional, internacional. Aí com o decorrer do passar dos anos, o pessoal já não teve tantas condições, né, de seguir com o site, mas eu segui, né? O Lucas Guanais também me ajudou bastante, e aí o site continua, né, muito firme legal. E cobrindo o esporte bauruense, né, principalmente aí, né, o vôlei Bauru, o Bauru Basquete, o Noroeste. A gente sempre está presente, né? E é bacana, muita gente já teve a oportunidade de acessar. Quem ainda não acessou, eu faço até o convite aqui, porque tem muita coisa legal, aprofundada, né? O Fábio e o Lucas, eles têm um cuidado muito grande em trazer um conteúdo mais aprofundado para você que é apaixonado pelo esporte, especialmente o esporte bauruense. Então, é muito bacana isso. Hoje a gente está com uma mídia, no geral, com as notícias muito pasteurizadas, né? Aquela coisa do que acaba sendo enviado pelas entidades esportivas, muitos veículos acabam aproveitando direto. É legal a gente ter esse tipo de profundidade, ter esse tipo de apuração, até para ter um outro olhar das modalidades também, né, Fábio? Eu acho que essa é a grande ideia de vocês, né? A nossa ideia realmente é não deixar só aquele formato do lead, né? Aquela informação básica. A gente faz muito da análise, né? Faz uma produção analítica, né, das coisas que acontecem no esporte bauruense, né? A gente também cobre bastante o NBB, tem um texto todo domingo, então é muito legal, né? Que a gente faz com carinho, né? Uma coisa com certeza. Que a gente ama fazer, então a gente não vai fazer uma coisa meia boca, assim, então... Uma curiosidade que eu tenho, Fábio, lá atrás, quando começou, vocês tiveram algum professor orientando no próprio curso de jornalismo? Como é que foi o incentivo? Como é que o Locomotiva realmente surgiu? Como é que vocês colocaram a Locomotiva no trilho? A Locomotiva, ela começou num grupo de WhatsApp mesmo, né? A gente tava amigo, né, na faculdade, e aí... Isso qual universidade aqui, Bauru? Foi na Unesp. Na Unesp. São os alunos da Unesp que começaram. Sim. Então. Tudo bicho, né? Tudo no primeiro ano da faculdade. Teve a greve, né? Uma das greves lá da Unesp no primeiro ano, e teve Copa do Mundo. Aí o pessoal ficou sem nada para fazer depois, entre a Copa do Mundo e volta às aulas. E a gente decidiu criar, né, primeiro um blog ali para falar sobre esportes.
E no final a gente desenvolveu, né, a ideia do site, do Locomotiva Esportiva, do logo, né, do site, que o meu irmão que fez, o Bruno Toledo. Então a gente desenvolveu todo esse projeto ali a partir do grupo de WhatsApp. Quer dizer, começou, entre aspas, numa brincadeira universitária para até passar o tempo num período de greve. Aqui na Unesp, aliás, é algo muito comum. Eu me lembro quando fui aluno lá nos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, passei por 2 grandes greves na Unesp, né? Inclusive, eu me lembro que quando eu fui fazer o TCC no 4º ano, eu estava redigindo entre o Natal e o Ano Novo, por causa da greve na universidade. Foi o meu caso, mais ou menos. Eu apresentei o TCC no final de janeiro. E o TCC foi o próprio projeto do Locomotiva ou foi outra coisa? O TCC foi um resgate histórico do que a gente fez no site. Pô, tem uma linha do tempo ali sobre o que a gente produziu e que a gente acompanhou, né, do esporte bauruense. Também tem algumas coisas nível nacional, por exemplo, a estreia do futebol americano do Brasil na Copa do Mundo. Então, foi outras coisas também que a gente teve uma cobertura. Então, aí, além disso, também tem depoimentos, né, de pessoal que fez parte do site, contando, né, essa história a partir da visão deles. E que é bacana, até pra gente completar essa primeira parte, que eu sempre falo, sempre quando eu participo de alguns eventos de universidade, eu sempre falo para os alunos, e principalmente quando é um projeto de conclusão de curso, aproveitem os projetos e deem continuidade. Então eu fico feliz que um projeto que começou lá atrás como um blog, vocês deram continuidade, então até hoje aí. E uma vantagem que aqui em Bauru, né, Fábio? Bauru é uma cidade multiesportiva, né? Então para quem gosta do jornalismo esportivo, dá para desenvolver legal, né? Não tem um período de seca, né, que fica sem fazer nada. Acaba o basquete, acaba o vôlei, você tem o Noroeste ali, tá chegando numa Copa Paulista, então não tem parada, né? Mas se tiver parada também, a gente faz um texto diferente, faz uma análise da temporada que as equipes fizeram. E o período de parada é bom também, porque fica aquele período de entre safra, onde você tem que buscar, apurar qual time vai trazer tal jogador, o outro vai sair. E o leitor gosta muito disso, né? Sim, a gente tem o mercadão do NBB que a gente faz, né? Toda intertemporada, e é um dos que dá mais audiência, dá mais visualizações no site. Então, a gente lamenta, né, os finais de temporada, mas a gente também comemora porque dá muita visualização, né, do site nessa intertemporada. Então, daria para reclamar muito, né? Não, muito legal. Eu até uma vez, isso aí é uma coisa que eu presenciei, e é bacana ver que o trabalho de vocês também é reconhecido fora de Bauru. Eu estava fazendo um jogo de vôlei em São Caetano, do vôlei Bauru, e o pessoal veio me perguntar exatamente do trabalho de vocês, do Locomotiva, que acompanhava lá de São Paulo. Então acho que isso é muito bacana. Hoje as redes sociais ajudam muito também a propagar o trabalho, né? Então é legal. Eu imagino que vocês recebem mensagens do Brasil todo, principalmente porque vocês pegam o esporte bauruense, mas também dão esse ângulo do esporte nacional. A gente recebeu mensagem de Fortaleza, né, que a gente cobriu, fez especiais do NBB sobre o basquete cearense, então muita gente também de fora. Tive uma fã da Mari quando ela veio jogar aqui no Vôlei Bauru, e se eu não me engano era do Paraná, a gente virou meio que amigo dela ali, ela chegou a vir para Bauru para tirar foto com a Mari e tudo mais. Então a gente cria essas relações também fora da cidade, né? Apesar de que Bauru é a principal cidade, né, que tem mais acessos no nosso site. Sem dúvida. Bom, bacana então, pessoal. O Fábio está aqui hoje para participar com a gente vai comentar os assuntos esportivos que o Fábio também tanto acompanha. Então fica a nossa dica, www.locomotivaesportiva.com.br. É só entrar lá, acessar, também está em todas as redes sociais, né, Fábio? Sim, Twitter, Facebook, Instagram, até no YouTube também, a gente grava uns podcasts e vai estar lá também. Vamos que vamos. Vamos colocar na tela o Norusca que jogou sábado contra o Osasco no estádio José Liberati. Pedi para o meu amigo Josafá colocar na tela aí os lances do empate noroestino. As imagens
são da TVT, do site da Federação Paulista. Aí o primeiro gol noroestino, marcado pelo Richarlison, a 25 minutos do primeiro tempo. E depois nós já temos aí lances em que o Cairo trabalhou bastante. Primeiro tempo muito movimentado, onde o Noroeste teve até a chance de matar o jogo, mas aí, no finalzinho da primeira etapa, a arrancada do Pablo pela direita, o cruzamento e o Darley Marreta, olha só, cabeceou com muito estilo, empatando o jogo para a equipe do Audax. Aí já são imagens do segundo tempo, o Cairo trabalhando bastante, mas o Noroeste também teve uma oportunidade, e aí um lance polêmico, né? Em que o Pedro foi derrubado, para muitos, penalidade não marcada pela arbitragem. E aí mais um lance que o Pedro que entrou muito bem no lugar do Leandrinho, apesar de ter perdido esse gol, mas foi um dos melhores em campo neste empate noroestino em 1-1 com o Audax. Um resumo do jogo: Noroeste melhor no primeiro tempo, Noroeste criou grandes oportunidades, poderia até ter feito mais gols na primeira etapa, acabou levando o gol de empate no finalzinho. Na segunda etapa, o Audax até foi um pouco melhor, embora vocês tenham observado aí um pênalti não marcado. Também o Audax não teve um pênalti ao seu favor, também não anotado pela arbitragem. Talvez o ponto negativo do jogo sábado foi a arbitragem, que não foi boa para nenhum dos dois lados. Mas o resultado em si acaba sendo legal. Fábio, você que tem observado os jogos do Noroeste, especialmente aqui em Bauru, em loco no Alfredão, tem acompanhado também as demais partidas, qual a avaliação que você faz até agora desse Norusca? O Noroeste vem fazendo um bom campeonato, né? A expectativa pro mata-mata, eu acho que é até melhor do que a posição que o time está no momento, né? Porque nos confrontos diretos que ele já fez, né, contra o Desportivo Brasil, Capivariano, até mesmo bons jogos que não foi contra equipe direta como Comercial, foram jogos que o time se portou bem, venceu, né? Então, pensando mais pra frente, né, que é o que importa no mata-mata para brigar pelo acesso, o time tá bem montado, preparado, né, para os jogos difíceis. O único problema que vem tendo no campeonato é com questão a equipes que jogam mais recuadas, e para fazer o jogo contra essas equipes ele não consegue. Mas chega no mata-mata, isso não vai acontecer muito, né? Então, uma hora o adversário vai ter que sair para o jogo, até porque o regulamento, se o Noroeste ficar muito bem colocado, né, o regulamento vai ter que fazer com que os adversários vão ter que buscar a vitória. E até em cima disso que você está falando, hoje eu fiz um levantamento, olha só que interessante. Dos times que estão no G8 e que o Noroeste já enfrentou, o Noroeste tem um aproveitamento excepcional. Ele não jogou ainda com o Velo Clube, que é o líder. O jogo contra o Velo vai ser na quarta, não agora, na outra semana, depois do jogo contra o Rio Preto. Mas olha só, o segundo colocado, que é o Desportivo Brasil, o Noroeste ganhou. O quarto colocado, que é o Capivariano, o Noroeste ganhou. O quinto colocado, que é o Comercial, o Noroeste ganhou. E o Primavera, que é o oitavo, o Noroeste empatou. Quer dizer, ele não jogou ainda com o Velo, o Rio Preto e o Monte Azul. Mas você vê, contra as equipes que estão no G8, o aproveitamento do Noroeste é de quase 100%. Com relação ao Primavera, né, que foi um jogo talvez mais complicado com relação à postura tática das equipes que enfrentaram o Noroeste, né? Primavera jogou mais recuado, foi aquela questão das outras equipes que não propõem o jogo. Até surpreendente, né? O Primavera tá dentro do G8, né? Mas fazendo esse jogo de defesa mesmo, assim. E pode ser até talvez um adversário do Noroeste, dependendo da posição que ele vai ficar, né? Então é importante pensar um pouco, né, com relação a esse primeiro desafio no mata-mata também. Sem dúvida. Aliás, se o campeonato terminasse hoje, faltam 4 rodadas ainda para o encerramento da primeira fase, mas nós teríamos Velo Clube Primavera, Desportivo Brasil e Rio Preto, Noroeste Monte Azul, Capivariano e Comercial. Seriam os 4 confrontos das quartas de final do mata-mata, mas ainda faltam 4 rodadas e eu não sei o que você pensa. Para mim, o Velo, Desportivo Brasil, Noroeste, Capivariano e Comercial estão na próxima fase. Matematicamente ainda não, sob o ponto de vista matemático, só o Velo está classificado,
os demais ainda precisam de alguns pontos, mas pelo que estão produzindo e a diferença que abriram dos concorrentes, eu acho que esses 5 estão lá dentro. Mas aí nós vamos ter uma briga muito interessante, que você pega aqui a classificação. O Monte Azul tem 15, o Rio Preto tem 14, o Primavera tem 14, o Audax, que é o nono, também tem 14, o Barretos tem 14, o Grêmio Osasco tem 13, até o Batatais estava mortinho, foi a 13 e está na briga. Então nós vamos ter briga aqui de foice no escuro nessas 4 últimas rodadas. E o Rio Preto é aquela situação, acho que o jogo para o Rio Preto é decisivo para o Noroeste, pode valer inclusive a classificação sábado no Alfredo de Castilho, mas para o Rio Preto é vida ou morte, porque se o Rio Preto perder também, dificilmente ele vai permanecer no G8, e aí tem a questão que a concorrência está muito próxima também. Sim, eu acompanhei o jogo, a estreia do Rio Preto, então já faz bastante tempo, né? Foi contra o Batatais. O Batatais foi um time que também jogou recuado, defensivo, e o Rio Preto acabou perdendo o jogo em casa. E chegou a perder outros pontos, né? Chegou a levar de 6 do Desportivo Brasil, trocou de treinador. O Paulo César Catanossi foi demitido na semana passada, na rodada do Carnaval. E quem chegou é o Sérgio Caetano, até uma situação curiosa. O Sérgio Caetano é o técnico que veio por empréstimo. Porque ele estava treinando o Grêmio Catanduvense, preparando o Grêmio Catanduvense para a Bezinha, a Catanduvense que estreia em abril na Bezinha, e ele fez um contrato com o Rio Preto de 5 jogos por empréstimo. Agora o problema é o seguinte, se o Rio Preto classificar, como é que vai ficar? Né? Ele vai treinar o Rio Preto nas finais da 3, vai deixar a Catanduvense. Bom, é problema do Rio Preto, né? É problema deles. Mas é uma situação engraçada, não sei o que você pensa até disso, de técnicos emprestados. Na 3 nós temos 3 técnicos emprestados. É o Sérgio Caetano no Rio Preto, o Oliveira no São Bernardo, que ele é o técnico do São José, foi emprestado ao time do São Bernardo, e no São Carlos, o Carlinhos Alves, é o técnico da Matonense na Bezinha, tanto é que o Campanholo, que está realizando os treinamentos na Matonense, ex-jogador do Noroeste, Marco Antônio Campanholo, era o assistente do Carlinhos, foi guindado à condição de treinador, enquanto o Carlinhos continuar lá em São Carlos. Você é favorável a essa história no futebol? Você acha que dá certo técnico por empréstimo? Na verdade, tem aquela história de todo técnico é interino. Então, para esse cara aí que está emprestado, você seria demitido se fosse oficialmente contratado, eu acho que seria até normal, né? Por empréstimo é uma novidade mesmo, né? Eu nunca tinha visto. Estava sabendo do técnico do São José, né? Que tem um interino lá, que está com esperança de ser efetivado também. É tudo por conta da diferença do calendário, né? A Bezinha começa um pouco depois, mas se for ver, o treinador emprestado acaba perdendo a pré-temporada do time que está fazendo. Eu acho que é assim, aquela situação financeira, né? Os clubes também não estão com caixa para investir em grandes nomes. Por exemplo, o Rio Preto, antes de acertar esse empréstimo com o Sérgio Caetano, ele tentou o Luiz Carlos Martins. O Luiz Carlos Martins não topou. Então aí a solução foi buscar um técnico ali da região de Rio Preto, que é o Sérgio Caetano, mora em Catanduva, já estava no Catanduvense. E pelo menos no primeiro jogo deu certo, né? O Rio Preto ganhou do Primavera. Aliás, quem fez o gol do Rio Preto, galera, vai jogar domingo em Bauru, Gabriel Barcos. Tá de volta aí. Né? De lembrança do torcedor noroestino, vai enfrentar o Noroeste no próximo domingo. O Noroeste que não terá Rogério Maranhão e Ian, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo. E uma outra informação, fica aí a dúvida do Diego Souza, que mais uma vez saiu contundido. Aliás, essas contusões têm preocupado, né, Fábio? É um problema complicado, todo jogo está perdendo jogador, não está conseguindo manter, né, o time que começou um jogo para o outro. Isso exige, né, o trabalho do Betão, e pelo menos ele observa, né, o desempenho dos jogadores durante a semana, conseguiu até com isso, né, trazer outros jogadores que dificilmente não estariam entre os titulares, por exemplo, o John Egito, né, que fez um bom desempenho no jogo treino e conseguiu uma vaga no time titular. É importante isso, né, para dar
oportunidades para os jogadores, já que essa bruxa tá solta, né, no time. É uma situação complicada, né? Se você dizer só que a bruxa tá solta, alguma coisa não tá 100% em termos de preparação. Até o Betão, no final do jogo, entrevistado tanto pelo J. Martins como pelo Lucas Rocha na coletiva, né? Tava tanto o pessoal da 87 como da Jovem Pan na coletiva, ele atribui, coincidência ou não, os jogadores que mais estão sentindo lesões são aqueles que não jogaram no segundo semestre passado. Ele citou o Leandrinho, citou o Caio Barbosa, jogadores, o próprio Diego Souza, jogadores que não foram aproveitados em equipe nenhuma no segundo semestre do ano passado. Aliás, tem uma pergunta aqui do Hamilton para você, Fábio. Ele quer saber o que você acha dos, entre aspas, medalhões do Noroeste, Leandrinho, Richarlison e o próprio Chico, que chegou aí recentemente. Qual a sua opinião em relação a esses jogadores? Se eles podem, inclusive, serem determinantes, principalmente lá na frente no mata-mata. Com certeza, né? O Richarlison tem essa experiência, né? Apesar de nunca ter jogado a 3, né? Tem essas diferenças a 3, né? Peculiaridades, mas ele já atuou já disputou a Libertadores, né? Um cara que conhece o futebol, e o próprio Leandrinho, né? Já tem experiência e já mostrou em campo, né? Apesar da idade, tem esse faro de gol ainda, né? Mesmo não tendo feito a temporada passada, como você mesmo falou, né? Acho que ele fez um gol em 5 jogos, mais ou menos, do time que ele estava. No 7 de Dourados. 7 de Dourados, um time desconhecido, né? E quem tá lá é o Otacílio Neto. Foi para substituir, né? Que loucura, né? Mas esses medalhões é muito importante, né? Principalmente contra adversários da Série A3 que tem uma baixa média de idade, né? O próprio Osasco, que o Noroeste enfrentou, a média de idade do Osasco é baixa. E eu gostei muito do time do Audax. Sim. Eu achei um time muito interessante, um time rápido, de velocidade, tem uma molecada boa de bola. Nesse momento, o Audax é o 9º colocado, mas eu acho que o Audax tem tudo para chegar no G8 aí, se classificar. Talvez sinta a questão de inexperiência no mata-mata, né? Com um time jovem. E a proposta lá é realmente de revelar valores, de fazer dinheiro, né? Essa é a proposta. O Audax também não tem uma grande cobrança, uma grande torcida. É diferente do Noroeste e do Comercial, que eu citando essas duas, são as maiores torcidas da Série A3, há uma exigência muito grande do torcedor, da crônica esportiva, pelo acesso. Não é o caso do Audax. É claro que todo mundo disputa o campeonato para subir, sim, é evidente, mas a cobrança é muito menor. E aí dá para você fazer um trabalho de revelação. Eu achei o time do Audax muito interessante. Não tem aquela mesma filosofia de jogo que era antigamente, né? Quando chegou até a final do Campeonato Paulista, da Elite, né? Mas continua ainda com esse trabalho de formação de atletas, né? Se for pegar a base desse time aí, a maioria já tem passagem pela categoria de base, até pelo Grêmio Osasco quando estavam juntos, né? O Oeste de Itápolis também, então continua, né, esse desenvolvimento a partir da categoria de base, e até por isso que o time joga redondinho, né, como você mesmo falou. Gostei realmente muito da equipe do Audax. Olha, pessoal, vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Na volta vamos falar mais do esporte, lembrando que o próximo jogo do Noroeste é domingo, 11 horas da manhã, contra o Rio Preto, aqui no estádio Alfredo de Castilho. Então já fica o convite para você, noroestino, comparecer em massa. Vamos colocar pelo menos 2.500, 3.000 pessoas. A gente está aí no 1.000 e pouco, 1.400, 1.300, 1.500. Vamos, 3.000 pessoas. O time está merecendo o seu apoio, o seu prestígio. Domingo no estádio Alfredo de Castilho contra o Rio Preto. Vamos ao intervalo e já voltamos para falar de basquetebol. Daqui a pouco eu quero saber o que o Fábio pensa aí dos jogos finais do Bauru Basquete na primeira fase do NBB, e vamos falar também das meninas do vôlei que estão brilhando aí na Superliga, 6ª posição, e no sábado a vitória foi diante do Pinheiros. Vamos ao intervalo e voltamos já.
NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer. Artfil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artfil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artfil.com.br. Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui pela sua TVC, canal 13 da NET, www.tvcbauru.com.br, na live do Facebook da TVC Bauru, você também nos assiste. Lembrando que esse programa está sendo exibido ao vivo nesta segunda-feira, mas também durante a semana ele acaba sendo reapresentado em horários alternativos. Nosso convidado hoje, Fábio Toledo, do site Locomotiva Esportiva. Fábio está com a gente hoje aqui no programa, falou já um pouco sobre o trabalho do Locomotiva e também analisou um pouquinho do Norusca. Em termos de Norusca, aqui, como é que tem sido a cobertura do Locomotiva, Fábio? A gente tem a produção de preparação para o jogo, né? O pré-jogo e a cobertura em loco, né, dos jogos do Noroeste. A gente fez também um especial da A3, né? Ficou muito legal, por sinal, eu dei uma olhada. E é difícil você encontrar em outros lugares, com então certeza. A gente faz isso ainda com carinho para todo mundo, né? Não só de Bauru, né? O pessoal de fora também acompanha. Muito legal. E você falou do pré-jogo, né? Esse ano nós temos uma situação diferenciada que o Noroeste, os treinamentos, principalmente os aprontos, acabam sendo treinos fechados, né? Acaba tendo uma dificuldade maior para o repórter apurar, para saber, por exemplo, quem vai começar o jogo, mas é uma prerrogativa que hoje não é só o Noroeste, né? Outras equipes acabam utilizando também, né, Fábio? Acho que pelo menos uma vez por semana, né, é importante ter essa privacidade, né, para as equipes. Acredito que na véspera é muito complicado você fazer alguma mudança drástica na equipe, então às vezes a tendência, né, da escalação você já conhece, né, mas até que o Betão utiliza bem nesse tempo aí de treino fechado. Né? Sem dúvida. Bom, vamos falar do vôlei. Vou pedir para o Josafá colocar imagens do ginásio Henrique Vilaboim, em São Paulo, onde as meninas do SESI Vôlei Bauru enfrentaram a equipe do Pinheiros e venceram por 3-2 no último sábado. Teve de tudo lá no Pinheiros. Falta de energia elétrica, o jogo atrasou. Aí, quando começou, a equipe do SESI Vôlei Bauru encontrou um pouco de dificuldade. Aliás, não teve a Valentina e também a Valquíria, nossa meio de rede. A Valquíria é uma das vítimas da dengue aqui em Bauru. Aliás, quem não tem um amigo, um parente que está com dengue aqui em Bauru, né? A cidade do estado de São Paulo com o maior número de casos de dengue. Mais um troféu negativo para nossa querida Bauru. E aí as imagens, aí o erro da Tiffany. Aliás, daqui a pouco eu quero ouvir a opinião do Fábio. Esse é um fundamento que a gente precisa melhorar, principalmente para essa fase final da Superliga, que é a nossa recepção. Mas foi um jogo muito equilibrado, onde o time bauruense perdeu o primeiro set por 25-22, depois venceu os dois sets seguintes 26-24, 26-24.
Quarto set, vitória do Pinheiros 25-19. E no tie-break, a equipe bauruense venceu por 15-7, 3-2, jogo realizado em São Paulo, no ginásio do Pinheiros. A Gabi Cândido foi eleita com o troféu Viva Vôlei e uma vitória que mantém o SESI Vôlei Bauru em 6º lugar. Poderia até, Fábio, ser uma campanha melhor se alguns tropeços não tivessem acontecido. Por exemplo, foram 2 jogos com São Caetano, 2 vitórias por 3-2, né? Acho que acabou pesando um pouco, principalmente num confronto mais direto ali com o Osasco, com o próprio Barueri, acabou pesando um pouco para a equipe bauruense, né? Esse confronto direto eu acho que foi o que pesou mais, né? Essas derrotas aí. No primeiro turno só ganhou do Barueri, depois perdeu para Osasco, o Sesc e os times mineiros, né? E quando teve a oportunidade de recuperar, né, no retorno, também só ganhou um jogo, né? Ganhou do Osasco e perdeu para o resto das equipes do confronto direto. Então isso pesou mais, né? Aí, depois desses resultados, você tem aí levar jogo para tie-break contra equipes que estão na parte de baixo, né, da tabela. Isso já mostra resultados... Piora mais o resultado. Uma coisa que você talvez não ficaria tão preocupado, né, com relação à classificação, né, por ter perdido um ponto, mas custa mais, né, quando você não ganha os confrontos diretos. E aí acaba pesando e o SESI Vôlei Bauru fica aí na 6ª posição, né, atrás das equipes que disputam, né? Ainda não é uma posição, até explicar para o telespectador, não é uma posição definitiva ainda, né? Porque a matemática está aberta. O SESI Vôlei Bauru tem 36 pontos, o Osasco tem 36 também. Acontece que o Osasco tem ainda 2 jogos para realizar e o time bauruense só tem 1. O SESI Vôlei Bauru joga na sexta-feira contra a equipe do Fluminense. O Osasco joga amanhã com o Fluminense e ainda tem um jogo na última rodada que agora me fugiu o adversário, mas o adversário do Osasco não é um time que está na ponta, é um time que está ali no bloco intermediário. Salvo falha a minha memória, acho que é o Balneário Camboriú que o Osasco enfrenta. Se não for o Camboriú, é alguma outra equipe que está ali na parte de baixo. Então, a possibilidade do Osasco somar pelo menos 3 pontos nesses 2 últimos jogos é muito grande. Então, por isso que eu estou trabalhando exatamente com essa questão do SESI Vôlei Bauru não superar o Osasco. Agora, analisando também aqui e projetando a próxima fase, pois falta apenas uma rodada para a maioria, amanhã tem 3 jogos atrasados, Barueri, Praia, Fluminense e Osasco e Minas e Balneário Camboriú, eu estou torcendo muito para que o Barueri amanhã faça uma gracinha contra o Praia. Por que eu estou torcendo por essa gracinha? Porque se o Barueri pelo menos somar um ponto aqui amanhã contra o Praia, vamos dizer que ele perca por 3-2, ou ele ganha o jogo por 3-2, como ele ganhou do Minas, o Barueri passa o Sesc Rio de Janeiro. E aí, passando o Sesc Rio de Janeiro, ele vai para o 3º lugar. Na última rodada, o Sesc Rio de Janeiro pega o Praia, que é um jogo complicadíssimo lá em Uberlândia, e o Barueri tem um jogo mais tranquilo na última rodada. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se o Barueri ficar em 3º, ele é o eventual adversário do SESI Vôlei Bauru, que é o 6º. Hoje o nosso adversário seria o time do Bernardinho. E eu, sinceramente, você pode até pensar ao contrário, Fábio. Numa reta final, eu prefiro pegar o Barueri que o Sesc Rio de Janeiro, porque o tal de Bernardinho cresce na hora do vamos ver. E o Bauru também tem muita experiência com o Barueri, né? Desde o Campeonato Paulista, as equipes já se conhecem. Bauru ganhou bem no primeiro turno, né? Também aqui foi um dos poucos jogos do confronto direto que Bauru ganhou. E eu acho que, sim, entre Sesc e Barueri, com certeza dá para preferir o Barueri. Pensando numa primeira vitória, né, do Vôlei Bauru na história da Superliga em mata-mata. Exatamente. Lembrando que o projeto bauruense até hoje não conseguiu passar das quartas de final, né? A primeira temporada ficou em 9º lugar, não chegou nas quartas. Depois, na segunda temporada, ele chegou nas quartas de final, mas acabou sendo eliminado
pelo Minas na segunda temporada, e a terceira, que foi o ano passado, o Vôlei Bauru foi eliminado pelo Praia, né? O Praia tinha ficado em primeiro, foi o campeão inclusive, e Bauru ficou na 8ª colocação. Então, eu já ficaria muito contente em o SESI Vôlei Bauru chegar numa semifinal. Acho que seria uma consolidação muito bacana para o projeto. O projeto já teve um grande resultado esse ano, que foi o título paulista, indiscutivelmente, mas uma semifinal de Superliga realmente seria um crescimento muito bacana para o projeto. Agora, eu acho que vai depender muito do adversário que cruzar nessa fase de quartas de final. Como é que você está vendo a equipe? Você entende que a equipe está preparada para esse momento? Qual o balanço que você faz da temporada do Vôlei Bauru até aqui? Acho que o esperado mesmo era que o time brigasse por ficar como terceira força, né, da Superliga, talvez não levando a melhor contra o Sesc, por exemplo, né, que tem uma experiência maior, né, no campeonato. Os mineiros estão bem à frente, né, dá para ver isso na classificação, mas eu acho que deixou um pouco a desejar, né, por conta desses confrontos diretos, porque sexta posição, né, pelo grau de investimento que o time tem, eu acho que talvez não teria sido essa a expectativa, né, quando foi formado o elenco. Né? Porque tem aquela situação, você, a partir do momento do título paulista, você cria uma expectativa, pera lá, na Superliga eu acho que a gente pode chegar mais longe. Só que também o buraco da Superliga é mais embaixo, né? Se a gente for voltar um pouquinho ao Campeonato Paulista, a Hooker, por exemplo, não estava jogando ainda em Osasco, nas finais do Paulista. Longe de desmerecer o título bauruense, que foi um título merecidíssimo, foi um título invicto. Então uma equipe que é campeã paulista invicta, ela não tem nenhum tipo de restrição, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, o Barueri só ficou completo na Superliga, o Osasco ficou só completo na Superliga, e a Superliga você não tem só os paulistas, né? Você tem hoje o voleibol mineiro que está muito bem com Minas e Praia Clube. Aliás, foi um jogão sexta-feira, Minas e Praia, 5 sets, vitória do Praia, primeira na temporada do Praia sobre o Minas. E você tem o Rio de Janeiro, que é um time de muito respeito. Né? Eu acho que, embora a gente até esperasse, em termos de números, uma participação melhor do SESI Vôlei Bauru, se a gente for analisar as outras equipes, eu acho que está dentro do parâmetro. A gente não está devendo muito para elas. Né? Geralmente a disputa chega ali no tie-break, né, contra essas equipes. Um deslize ou outro, né, um problema na recepção, né, como você falou, ou outro, e a equipe acaba perdendo, mas em termos de elenco, né, está bem equiparado, né, contra essas outras equipes. Né, e se você for pensar que tem 2 paulistas na sua frente, né, com relação ao que ele fez no Campeonato Paulista e ao que o time está disputando agora na Superliga, acho que pelo menos o objetivo do Vôlei Bauru poderia ser ficar na frente desses paulistas, né? O que aí significaria que a equipe se desenvolveu junto com eles, né, durante a temporada. E talvez não seja o que aconteceu, né, com relação ao Barueri e ao Osasco. Né? O Osasco e o Barueri cresceram, né, progrediram um pouco mais com a chegada de novas atletas, né, como você colocou. E no caso do Vôlei Bauru já tinha um elenco quase completo, né? A Valentina chegou na reta final do Paulista e não conseguiu dar esse salto, né, para disputar ali na parte da frente da Superliga. O Romualdo pergunta aqui, na sua opinião, qual foi a grande aquisição, a grande contratação do Vôlei Bauru para essa temporada? Quem você entende que foi a melhor contratação feita pela diretoria? Eu acho que não tenho dúvida de falar que foi a Fabiola, a levantadora, né? Ela tem uma experiência no time, a bola vem quadrada para ela algumas vezes na recepção, ela consegue, ela ajeita ali com a mão só alguns levantamentos, ela consegue distribuir bem a bola, então isso mudou bastante, né? Porque anteriormente, né, o Bauru tinha a Juma, que não era tão experiente, né? Ela estava no início da carreira ali como titular, né, na equipe,
recebendo muita pressão, né? Da Até torcida, voltando né? um pouquinho mais atrás, quando veio a Ana Thieme, né? Cheia de predicados, mas acabou não se adaptando tanto. Aí veio a Camila Adão, depois veio a Juma e a Liara, que eram as duas levantadoras, duas promessas do voleibol, mas extremamente jovens. Eu acho que finalmente chegou uma jogadora que fala assim, não, pode jogar em mim aqui que eu resolvo, que eu tranquilizo, que eu equilibro o time. E ela tranquiliza até o Anderson algumas vezes, né? O Anderson vai reclamar ali alguma coisa, fala, não, calma, que a gente vai decidir em quadro aqui, então ela tem essa característica, né, de liderança também, né? Sem dúvida. Fabiola, vamos ver, né, se daqui a pouco já começam aí as especulações para a próxima temporada, mas se tivesse a prerrogativa de assinar o cheque do SESI Vôlei Bauru, eu manteria com toda certeza a Fabiola para a próxima temporada. Mas, por enquanto, o assunto é exatamente os playoffs, faltando uma rodada e meia, né, porque amanhã nós temos 3 jogos atrasados, jogos por conta aí de Sul-Americano de vôlei, teve o jogo do Fluminense e Osasco que ficou agora para março, mas sexta-feira é a última rodada da primeira fase, o Minas é o primeiro colocado, o Praia vem na segunda posição, ainda pode acontecer uma mudança aí entre os dois, eles não perdem mais primeira e segunda posições, né? Sesc e Barueri brigando por terceiro e quarto lugares, e o Osasco deve ser o quinto colocado, o Bauru sexto, Fluminense o sétimo e o Curitiba em oitavo. Para muitos, não sei se você concorda, Fábio, o Pinheiros foi a grande decepção dessa Superliga, né? Aqui também, se você pegar, né, a formação do time, né, praticamente se reconstruiu, né, o time do Pinheiros. Então ele teve que buscar essa readaptação do elenco, né, com um novo técnico. Então isso atrapalhou, né, o Pinheiros nesse campeonato. Nessa temporada como um todo, né, o Paulista também não foi tão bem. Teve algumas jogadoras jovens, né, no elenco, a própria Liara, né, que estava no Bauru, tem a Kelsey Payne, americana. Então isso também exigiu, né, dessas atletas mais novas aí um desenvolvimento que talvez nessa temporada não deu certo, mas nas próximas podem ter um crescimento, né? Mas ainda assim tem algumas jogadoras boas, né, no Pinheiros, né? A Camila Paracatu, a Herrera, que sempre pontua bastante. Então, é claro que tá brigando. Consegue chegar ainda nos playoffs? Não, eu acho. Deixa eu pegar aqui a classificação. Pinheiros tem 18, só pode fazer 21. Não tem mais jeito. Curitiba já tem 23. E o Pinheiros só tem mais um jogo. Os 8 estão classificados, né? E se você for pegar a temporada passada do Pinheiros, né, com outro elenco, eu acredito que até um pouco melhor, porque você tinha ali a Vanessa Yankee, você tinha Bruno Honório, né? Então, e chegou ali a brigar também nas últimas posições do mata-mata, né? Então, talvez não tenha sido tão problemática essa renovação assim da equipe. Porque as outras equipes também cresceram. Sim, o Curitiba, por exemplo, a gente falou do Pinheiros como decepção, mas o Curitiba foi uma surpresa, principalmente na primeira parte do campeonato. Na primeira parte do campeonato, talvez essa gordura que o Curitiba, inclusive, acumulou no início da competição, fez com que ele permanecesse no G8. Né? Porque o segundo turno do Curitiba foi muito fraco. O Curitiba teve 1 ou 2 vitórias no retorno, mas a campanha no primeiro turno, eu me lembro que quando o SESI Vôlei Bauru foi jogar lá em Curitiba, o Curitiba estava na frente. Né? Naquele momento. Na tabela deles, eles enfrentam equipes mais de nível baixo da classificação, exato. né? Aí começou, as equipes maiores já começou a ter problemas, mas continuou, né? Conseguiu manter pelo menos uma vaga no mata-mata, né? E vamos ver, o ano que vem tá rolando a Superliga B, Valinhos está muito bem, Flamengo, né? Vai dar um up aí, principalmente se o Flamengo subir, vai dar um up legal para a Superliga, até em termos de mídia, aquela coisa toda. Sempre atrai, né? O Flamengo. Sempre atrai, não tem jeito. É o caso do basquete. Vamos virar a chavinha aqui para o basquete. Quinta-feira passada, aleluia! O Bauru Basquete jogou bem e venceu. Aliás, exorcizamos o fantasma Corinthians, hein? Eram 3 jogos na temporada, 3 derrotas. Aí pensei, será que será a 4ª derrota? Não. Bela atuação do Fúvio.
aliás, daqui a pouco eu quero a opinião do Fábio, para mim, a recuperação do Bauru Basquete no campeonato passa muito pelo bom desempenho do Fúvio. Se o Fúvio crescer agora, eu acho que o Bauru Basquete cresce muito, porque o Fúvio veio, havia uma expectativa muito grande, mas ele não conseguiu nessa temporada até agora apresentar uma regularidade, que é uma boa sequência de jogos. Além de estar com muitas contusões, né? Ficou fora de muitas partidas por motivo de contusão, quando jogava não vinha jogando bem, mas na quinta-feira ele foi o nosso maestro, nosso Magic Fúvio, na vitória sobre o Corinthians por 92-81. Larry Taylor também muito bem, e aí o time rendeu, né? Aí o Jefferson com a regularidade de sempre, o Alex também cumprindo o seu papel, e aí a vitória veio, né? O Lucas Mariano já tá fininho, isso é importante, né? Então vamos ver, eu estava até, antes de começar o programa, conversando com o Josafá, que é um grande apreciador. Aliás, eu queria que ele sentasse aqui para falar também no basquete, mas o passe dele está muito valorizado, né? O Josafá é no programa que ele faz aqui ao lado do Lucas Rocha, que que antecede o nosso TVC Esporte. Mas tá na hora da gente fazer uma gracinha. Quando eu digo fazer uma gracinha, é ganhar um jogo grande fora de casa. Até agora a gente foi presa fácil aí do Franca, foi presa fácil do Pinheiros. Tá na hora da gente fazer uma gracinha. Será que essa gracinha vem amanhã contra o Flamengo, Fábio? Vai ser um desafio complicado, né, para a equipe, né? Veio empolgado com esse bom jogo contra o Corinthians. Contra o Pinheiro já tinha feito um bom jogo, né? Acabou perdendo, infelizmente, com a queda de rendimento no último quarto. Mas contra o Corinthians a equipe conseguiu, né, manter o trabalho defensivo, principalmente no segundo tempo, para deslanchar, né? E como você falou do Fúvio, né? Um jogador que tá vindo do banco, né? E é muito importante, né, para a rotação da equipe, você ter um jogador vindo do banco e da característica do Fúvio, né? Que é um cara de cadenciar o jogo, prender a bola ali, trabalhar o passe. E a característica de jogo dele é sempre um elemento surpresa, ele sempre vem com uma jogada nova que o adversário não está esperando, né? Contra o Corinthians ele foi mais finalizador, né? Ele fez 17 pontos, não é geralmente isso que ele faz, ele dá mais assistência, mas essa presença dele bem na equipe, vindo na rotação, como do Gustavo Basílio também. O próprio Marcão jogou bem contra o Corinthians. Sim. E isso vai ser muito importante contra o Flamengo, né? Porque o Flamengo é um time com uma grande rotação, né? No último jogo que ele enfrentou... Chega a cansar, né? E até ver toda hora o jogador entrando e saindo de quadra. É o estilo Gustavinho, né? De jogar... Começou com o Derek no banco contra o Minas, e o Derek veio do banco e foi o cestinha do jogo, foi o principal jogador na vitória contra o Minas no sábado. Então o Flamengo é um time que trabalha bastante nessa rotação e vai exigir bastante do trabalho também do Bauru. Eu acho que parte por esse momento assim do jogo, né, dessa rotação, além do trabalho defensivo, né, com a equipe do Flamengo, que ainda que não tenha um aproveitamento tão bom nos arremessos de 3, por exemplo, consegue ainda, né, fazer bastante pontuação. Tem o Balbi, que também é um cara que cadencia o jogo, bom. O Varejão ali que faz o pick and roll muito bem. Vai ser um desafio tanto, né, pro Lucão no garrafão. Então vai ser um desafio que, se o Bauru ganhar do Flamengo, né, ainda mais no Tijuca, né, no Rio de Janeiro, vai ter porque vai empolgar. Eu não estou nem preocupado se vai ficar em sexto, sétimo. A gente pode até fazer uma projeção aqui, oitavo, nono. Minha preocupação não é essa, mas a minha expectativa é que o time consiga uma vitória gigante como essa, para entrar com outro espírito, motivado, confiante. Acho que essa é a palavra, confiança. Readquirir confiança para os playoffs, que aí é outro campeonato, é outra história, começa para valer, e aí vai valer título, né, vai valer passagem de fase. Então eu acho que cairia como uma luva, por exemplo, uma vitória amanhã contra o Flamengo, daria uma moral gigantesca. E até para efeito de classificação, a rodada começou boa.
hoje lá em Joinville, o Joinville que já não vencia há um bom tempo, hein? Ganhou do São José 87-84. 87 para o Joinville, 84 para o São José. Então, e complicou a vida do Vasco, hein? O Vasco que agora, se não caiu ainda para a lanterna, tá junto, tá segurando a lanterna com o Joinville, com 18 derrotas e 5 vitórias nesse NBB. E o Joinville, que a última vitória tinha sido contra o Bauru, lá naquele fatídico jogo lá contra... Estava lá. Nossa, aquele jogo foi complicado. Desde novembro o Joinville não ganhava um jogo e hoje conseguiu ganhar, né? Olha só. E foi uma vitória importantíssima, porque o São José foi para 13 derrotas. Nesse momento, o São José tem o mesmo número de derrotas que Bauru. Ou seja, olha só como foi importante esse resultado do Joinville. Na quinta-feira, o Bauru Basquete joga contra o São José. Se vencer o São José lá no Vale do Paraíba, ele ultrapassa o São José na classificação. E aí você começa a vislumbrar não um 10º lugar, mas talvez um 8º, um 7º lugar. Né? É uma outra perspectiva. E eu vou ser sincero, embora a gente precisa ver como é que vai ser a reação de Franca, depois da eliminação ontem, já vou perguntar para o Fábio o que ele achou de Franca eliminado na Liga das Américas, em casa. Não sei como é que Franca vai reagir agora a esse duro golpe, mas eu não gostaria de enfrentar a Franca no playoff, não. Ali nas quartas, por exemplo, o Bauru ficar em 8º, passar pelas 8º e pegar a Franca como primeiro nas quartas. E eu não gostaria porque o momento de Franca é melhor, eles estão entalados com a gente do ano passado, né? Tudo isso pesa num clássico, num duelo entre Bauru e Franca. Que a gente pegue Franca mais pra frente, né? Não acharia legal nas quartas, não. Mas vamos aguardar. Também não podemos ficar escolhendo muito adversário, mas até aproveitando, Fábio, o que você achou da desclassificação de Franca, passando o Paulistano e o time do México, o Capitanes do México, para o Final Four da Liga das Américas? Surpreende um pouco, né, o Paulistano, o Franca, por ser a equipe que está liderando, né, está dominando aqui o basquete brasileiro, empatado com o Pinheiros ali no NBB, e fez ainda, né, preparou a festa, né, para fazer essa vitória, essa classificação para ir para o Final Four da Liga das Américas, que a equipe já vinha, né, do título da Liga Sul-Americana, que foi fora de casa, né, então seria um momento de vencer dentro de casa, né, de conseguir pelo menos levar essa ida, né, para o Final Four da Liga das Américas. Mas acho que ainda o objetivo do Franca é o NBB, né, apesar da Liga das Américas valer bastante, né, para qualquer equipe, né, do basquete das Américas. Se você levar em conta aí, né, toda a temporada do basquete de uma equipe do Brasil aqui, acho que ainda é importante o NBB, né, fazer marcar esse território, né, dentro do Brasil, né. Só tem 2 paulistas, né, com o título, e tem a gozação também, né, das equipes. E como tem, Josafá que o diga, né, Josafá? Franca não tem NBB. Mas olha, eu estou muito curioso para ver os 2 próximos jogos de Franca. E vão ser jogos interessantes. O primeiro, sábado, em São José, contra o São José, que está brigando para melhorar ali a classificação. E nunca é fácil jogar no Vale do Paraíba. E na segunda-feira, Franca pega o Paulistano de novo. Aí tem o lance da revanche, o Paulistano lá em São Paulo. Vamos ver como é que Franca vai reagir depois dessa eliminação na Liga das Américas. E o Paulistano agora é o único representante brasileiro na Liga das Américas. Pode, quem sabe, repetir o feito aí de Brasília, Bauru e Flamengo, que são os brasileiros campeões da Liga das Américas. E mostrando que o projeto do Paulistano segue, né? Depois do título da NBB, conquistar esse título da Liga das Américas seria muito importante. Com certeza. E o Regis assumiu, perdeu o Paulista para Franca, onde Franca mereceu, mas é legal ver o Paulistano mantendo a grande performance, né? Mesmo com a saída do Gustavinho, o Paulistano se reinventou e continua aí
no seleto grupo das melhores equipes do basquete brasileiro. Nessa última semana ele se deu bem mesmo sem jogar, né, no NBB, né? Porque o Mogi perdeu o jogo deles, aí o paulistano assumiu a 4ª posição, né? Entrou no G4 e depende só dele, né? Aliás, vamos combinar, é uma sacanagem que estão fazendo lá com o Guerrinha, com o auxiliar dele, os caras não poder ficar no banco por causa do problema do Chamel. Quer punir, vai punir o Chamel. O que o treinador tem a ver, sabe? O excesso do politicamente correto aí. Essa história que aconteceu em Mogi das Cruzes. Os caras estão de brincadeira, não é por aí não. Mas enfim, é uma temporada que eu não vi Mogi decolar também, né? Não sei o que acontece lá em Mogi das Cruzes, não conseguiu ter o mesmo brilho até aqui de temporadas anteriores. E tem um quinteto ótimo, né, da equipe. O JP Batista está disputando aí para ser o melhor jogador da temporada, né? Sim. Ele vem fazendo excelentes jogos, até quando ele parece que ele está apagado no jogo, como foi nessa última semana contra o Pinheiros, né? Parecia que ele estava apagado no jogo, quando se for ver ele já tinha 18 pontos, já tinha quase um double-double. Então, tem grandes jogadores ali na equipe do Mogi, do quinteto titular, né? O banco teve problemas, né? O banco não conseguiu render tanto e isso prejudicou a rotação do Mogi, que aí não conseguiu ganhar alguns jogos importantes e agora está na 5ª posição, né? Apesar de estar na frente das outras equipes, né? Com um aproveitamento maior, né? Tem mais vitórias do que derrotas, né? No NBB, mas vai muito provavelmente, né, se continuar assim, vai disputar as 8ª de final com as outras. Ou cruzar com Brasília ou com o basquete cearense, é o que se projeta aí para Mogi. Lembrando, galera, então essa semana 2 jogos do Bauru Basquete, terça-feira, ou seja, amanhã, né, você que vê os horários alternativos já deve ter passado o jogo. Mas terça-feira, 8 da noite, Flamengo e Bauru Basquete no Tijuca, e na quinta-feira também às 8 da noite, São José e Bauru Basquete no Vale do Paraíba, a 87 FM e o jornadaesportiva.com.br contam para você esses 2 jogos do Bauru Basquete esta semana, jogos importantíssimos. Bom, a câmera vem para trás, é sinal que o tempo se esgotou. Fábio, obrigado pela sua presença. Espero que você tenha gostado. Com certeza, gostei. Pode chamar mais vezes aí. Não, legal, com certeza. Vamos fazer umas mesas redondas aqui, com certeza vamos chamá-lo, inclusive com mais participantes. Vamos debater o esporte bauruense. Parabéns pelo site aí, por manter ele firme e forte. Obrigado, eu que agradeço e realmente, se precisar aí de alguma coisa, pode chamar. Legal. Josafá, mais uma vez, muito obrigado. Você que não quis hoje vir à bancada, mas como a nossa voz, né, da consciência está firme e forte também na produção deste programa. Voltamos na semana que vem com mais um TVC Esporte, sempre falando do esporte da nossa cidade. Um grande abraço e até lá.